Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula de forma educacional aqui no nosso canal. Sempre um prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Então vamos lá, esta é a segunda parte da nossa série de vídeos sobre estilos gráficos. Fiz uma pequena introdução na aula passada, dizendo quais estilos gráficos que nós iríamos abordar, gráficos de delta, gráficos de volume, gráficos de tick, gráficos de reversão, entre outros estilos gráficos, e também o gráfico de candlesticks. E daí mostrando para você quais as ferramentas modernas que nós já temos disponíveis nas plataformas nacionais, seja Profit, seja Trade. No final dessa série a gente vai olhar qual estilo gráfico tem para as plataformas Profit, Trade, enfim, né, e também para o MetaTrader 5, alguns indicadores para o MetaTrader 5, alguns gráficos diferentes, bem bacanas. Mas para que eu possa construir esse conhecimento com você, eu tenho que partir de um cerne, eu tenho que partir de uma base que é o de conhecimento, digamos assim, mais lato sensu por parte da maioria dos traders, que é o gráfico de candlestick. Para você perceba a diferença do modelo operacional e a proposta de cada gráfico que eu vou abordar com você, por exemplo, o gráfico de delta, eu vou comparar ele sempre com um candle, para que você tenha uma percepção da diferença, que essa forma diferente de compilação visual de dados do preço vai influenciar no seu operacional, tudo bem? Então, eu preciso fazer uma... Eu sei que o candle já é de conhecimento da maioria das pessoas, mas eu vou fazer uma leve introdução sobre o candle aqui rapidinho, porque tem muita gente que está chegando no mercado agora e não sabe o que é um candle, não sabe o que significa o candle. Eu vou ser bem sintético, bem resumido, até porque, tanto aqui no canal do YouTube, eu acho que eu tenho 4 ou 5 aulas, e na sala educacional eu tenho um curso de 10, 11 aulas falando só sobre candlestick. Tá bom? Vou tirar essa câmera feia aqui dessa pessoa que vos fala. Por exemplo, se você vier aqui para a minha sala educacional, você vem aqui, ó, análise técnica, cursos de candlestick. Fazer esse, clica aqui para você ter uma ideia no santotrader.net, a nossa sala educacional, você pode se filiar lá. Só aqui eu tenho 10 aulas falando só sobre candlestick. Muita coisa. Então eu não pretendo exaurir o tema, né, gente? Tá aqui já no YouTube, tem as primeiras 4 ou 5 aulas e o resto está aqui para a galera da sala educacional, tudo bem? Vamos trazer então aqui para você novamente a nossa apresentação aqui. Então, basicamente, o gráfico de candles é um gráfico já conhecido e divulgado do mundo do trade, e ele tem uma premissa básica, ele tem alguns elementos básicos. Se você bem sintético, bem resumido, ele sempre tem a abertura, ele sempre tem o fechamento, ele tem o mínimo e ele tem a máxima. E daí essa amplitude total, esse deslocamento total entre a máxima e o mínimo, nós chamamos de spread. Spread. Isso. É o deslocamento total da história da formação deste candle, tudo bem? Então você percebe que ele tem alguns elementos. Abertura, mínimo, fechamento, máximo, spread. E esta região aqui, ó, é o corpo do candle. Esta região maciça, sólida, nós chamamos de corpo do candle. Aqui é o corpo do candle. E aqui nessas regiões nós temos o pavio do candle. O pavio, ele é importante, ele conta uma história. Qual que é a premissa básica da utilização do candlestick? É perceber o sentimento do mercado, a vontade da continuação ou da continuação do movimento altista ou baixista, e a perda do interesse na continuação deste movimento. O candle te traz isso, ele conta uma história para você, já que ele tem uma forma de compilação temporal. Você pode escolher se cada candle se forma dentro de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, independente do time frame que você escolher, a forma de compilação dos candles no modo geral, de maneira tradicional, são feitas de forma temporal. Por exemplo, um candle de 5 minutos, a cada 5 minutos um novo candle vai se abrir, independente se está tendo deslocamento real de preço, volume ou não. A cada 5 minutos um candle novo se abre. Ok? Legal, né? Então, qual história, né? Qual história que o candle tenta trazer para a gente? Ele tenta contar para a gente um possível sentimento do mercado, possível direcionamento do mercado. E para fazê-lo, você pode interpretar candles de maneiras individuais
noções básicas de candles de maneira individuais, seus elementos básicos, e daí através de um sistema de compilação de estrutural dos candles, você tem sinais visuais e padrões de reversão de baixa para alta e de alta para baixa. Mas o que interessa aqui para a gente é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o corpo do candle, isso que eu quero que você entenda. No final das contas, para a gente o candle, ele vai trazer para a gente uma informação que é importante, tá? Que é importante ao meu ver. Você imagina um candle aqui, ó. Você tem o corpo de um candle. Você tem um grande corpo, um grande corpo. E nesse corpo aqui você tem pequenas velas, ok? Um grande corpo, pequenas velas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que em determinado momento esse novo candle abriu aqui, abertura, ele abriu aqui. Esse preço já foi vendedor, os vendedores dominaram esse movimento, e daí o comprador apareceu, foi forte, chegou até uma nova máxima, e daí o vendedor trabalhou aqui, devolveu aqui, esse preço fechou aqui. E daí nós teríamos, por exemplo, a abertura de um próximo candle aqui. Nós teríamos, por exemplo, uma abertura de um próximo candle aqui. Deixa eu pegar essa borracha, ficou bem feio esse candle, né? Ficou bem feio esse candle aqui. Então, o candle, ele mostra pra gente uma história. E conforme o seu corpo, conforme a sua formatação, essa história conta pra gente o sentimento do mercado. Como assim, Oliver? Como assim? Vou trazer um site aqui para vocês darem uma olhada. Pronto, estou aqui no site de Bússola do Investidor. É um canal legal, tem bastante conteúdo de análise técnica clássica, assim, para vocês estarem estudando como conteúdo opcional, material didático aqui, Bússola do Investidor, tudo bem? E daí você pode ter aqui o formato do candle, o período, o fechamento, a abertura, mas o que importa para o candle é isso aqui, ó. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? É a história do candle, é a história que ele te conta. Perceba que eu falei. Um determinado momento da história desse candle, tá? Da história desse candle, você teve a abertura nesse nível de preço, o vendedor apareceu, forçou, conseguiu jogar o preço para baixo, não teve força para continuar, ele fez uma mínima, o comprador foi extremamente forte, jogou o preço para cima, fez uma nova máxima, não teve histórico para continuar e jogou o preço para baixo e nós tivemos o fechamento. Então, qual que foi o movimento, um dos possíveis movimentos do preço? É isso aqui, ó, abertura, máximo, mínimo e fechamento. Tá? É um zigue-zague. O candle conta para você a história do preço. Bom, se ele conta uma história do preço, a gente começa a entender o seguinte, que ele tem dois elementos muito bem definidos, que é o corpo e que é o pavio. O pavio são zonas de rejeição de preço, zonas de não aceitação. Ora, por quê? Porque você concorda comigo que, ora, esse preço já foi vendedor, a abertura foi aqui. Esse candle já foi vendedor, o vendedor foi rejeitado, o comprador apareceu e devolveu o preço para cima. E daí a mesma história aqui em cima. Aqui esse candle foi mais comprador, o comprador foi rejeitado nesse nível de preço, devolveu o preço para baixo, o fechamento do candle. E foi aqui, e nisso daí nós temos o corpo do candle. Então você percebe que o corpo do candle mostra o real deslocamento dentro de uma escala temporal que você escolheu. Se esse fosse um candle de 5 minutos, o preço teria deslocado, por exemplo, entre aqui e aqui, mas o resultado real desse deslocamento, no final das contas, teria sido o próprio corpo do candle, não uma escala de 5 minutos, tudo bem? Tudo bem. Então, o corpo do candle é importante porque ele mostra a força real do deslocamento. Neste exemplo, nós temos um corpo grande, com velas pequenas, com pavios pequenos, mostrando que foi um candle de determinação, de vontade comprador, que o comprador ele dominou durante esses 5 minutos, por exemplo, todo o histórico de formação desse candle, que ele conseguiu fazer um grande deslocamento de preço. E que esse preço chegou a fazer uma máxima, mas no final caiu um pouquinho, mas mesmo assim, em relação à abertura, o fechamento, houve um grande deslocamento de preço. E esse grande corpo com esses pequenos pavios mostra a vontade, a disposição na continuação de um movimento altista. É esta informação que o candle traz para a gente. E, consequentemente, agora o inverso também é verdadeiro. Como assim, Oliver? Você imagina agora um candle com um corpo pequeno,
e um grande pavio para cima, por exemplo, aqui, ó. Assim, um grande pavio para cima. Aí eu te pergunto, que história esse candle te conta? Que história esse candle te conta? Bom, olha, vamos aos elementos. Aqui eu tive a abertura e aqui eu tive o fechamento, Oliver. Então você está me dizendo que o corpo desse candle foi pequeno, que o deslocamento no final de 5 minutos, se isso aqui for um candle de 5 minutos, foi um deslocamento pequeno. Foi um deslocamento bem pequeno, tá? Mas tem uma coisa importante nesse candle, Oliver. Te pergunto, tá? Da mesma forma que este candle com o corpo grande mostra a força compradora, mostra a disposição, mostra o sentimento do mercado em continuar o movimento altista neste exemplo, você há de concordar comigo que neste candle aqui, mesmo o preço tendo fechado acima, como assim, Oliver? Mesmo o preço ter sido saído do ponto A e ter chegado no ponto B, mesmo o comprador tendo conseguido deslocar o movimento, você concorda que, diante desta situação, o domínio, no modo geral, foi vendedor? Oliver, eu não estou entendendo, pois o candle ele fechou acima, ele é um candle verde. Ele saiu do ponto A e fechou no ponto B, que é o ponto acima. Sim, é verdade. Só que para e pensa comigo. O pavio são zonas de rejeição. O pavio são zonas em que o preço foi comprador e devolveu. Que história é que esse candle está contando para você? Ele está dizendo para você o seguinte, olha, o comprador veio forte aqui. O comprador dominou até aqui. Mas alguma coisa aconteceu aqui em cima que começou a fazer que o preço devolvesse. E da mesma maneira que o preço subiu rápido, o vendedor apareceu e devolveu tudo isso. O comprador mostrou força e o vendedor foi mais agressivo, mais forte e devolveu na cara do comprador, fazendo o comprador recuar tudo isso. E esse recuo, esta rejeição, ficou caracterizada por este pavio. Então, o pavio mostra para você uma história de rejeição de preço. Então, o que isso quer dizer? Que candles com um corpo pequeno, e com um grande pavio, grande deslocamento, mostram histórias de rejeição. E através desta informação, de maneira, eu estou sendo muito sintético para você. Se quer aprender um pouco mais, dá uma olhadinha lá no meu curso de Candlesticks, tá tudo bem? Tanto aqui na sala educacional, como aqui no canal do YouTube. Então, a partir desta informação, nós começamos a fazer compilados de histórias de candle. E o candle tenta traduzir para a gente a força direcional do mercado e tenta trazer para a gente o final de movimento, a exaustão, o cansaço do movimento. Como assim, Oliver? Imagine uma sequência de candles compradores. Você tem um candle grande, aí depois esses candles vão diminuindo o corpo. Vão diminuindo o corpo até que diminua totalmente o corpo. E você percebe o seguinte, vou fazer outra cor aqui, ó. Você vê que a sombra aqui em cima ela é pequenininha, ó. O preço está subindo, mas a sombra de rejeição do candle ela é pequena. E aí a sombra começa a aumentar. A sombra começa a aumentar e de repente isso acontece, ó. Você vê um candle com um corpo pequeno, com uma grande sombra. O que história esse candle está contando para você? Bom, o preço está subindo ainda, certo? O preço está subindo. O preço saiu desse patamar e chegou até este patamar, no modo geral. Do ponto A ao ponto B, o preço deslocou, o preço subiu. Mas você perceba que, imagine que isso aqui são gráficos de 5 minutos, que a cada 5 minutos da história da formação de novos candles, cada vez mais o comprador está perdendo força. Cada vez mais o comprador está perdendo interesse. Cada vez mais o comprador está deixando de deslocar o preço de maneira efetiva. Cada vez mais o vendedor está aparecendo cada vez mais forte, devolvendo o movimento comprador. Isso mostra cansaço, exaustão, falta de vontade, falta de disposição do movimento altista. E geralmente, na sequência, o que acontece? Quando você vê aí a virada do candle, tá? Para um grande candle vendedor, por exemplo, assim, ó, tá? Que informação que você está tendo agora? Que informação você está tendo agora? Você está vendo que houve a exaustão dos comprados, a força de vontade da continuação dos compradores, de continuar esse movimento altista por enquanto, e daí o vendedor, ele já apareceu aqui devolvendo toda a ação do preço,
tá? Porque nesse doji aqui, nesse candle, esse candle já foi totalmente o comprador e o vendedor devolveu tudo e agora o vendedor confirma a possível reversão do mercado altista para baixa, pois agora o vendedor promove com grande candle de força, que nós chamamos de Marubozu, a confirmação da reversão desse movimento. Houve a exaustão dos comprados, o vendedor começou a aparecer de maneira agressiva e ele confirmou essa história para você desta reversão de mercado. Então a gente percebe que os candles eles contam uma história para a gente. E quem usa candlestick faz esse tipo de leitura, faz esse tipo de interpretação. E daí você tem toda uma estruturação teórica na formatação dos candles. Tá? Toda uma estrutura teórica na formatação dos candles. E daí você começa a decorar, tá? Decorar o quê? Decorar padrões de candles. Você vê, bom, Marubozus de força, grande candle com pouca sombra, né? Mostra para você o quê? Mostra para você força, determinação da continuação do movimento prévio. Dojis ou os spinning tops, tem nomes diferentes. São candles com corpo pequeno, cujo o pavio é grande, mostra indefinição, mostra fraqueza da continuação do movimento altista. E daí você tem, através do estudo do candles, da compilação de 2, 3 ou mais candles, tá? Formatos de reversão de movimento, formatos de continuação de movimento, formatos de falta de disposição, de indefinição de movimento. O candle tenta, através do corpo e do pavio, contar uma história para você, tentar te passar o sentimento da vontade das pessoas em comprar ou vender em vários níveis de preço. Tá? Isso é lindo. Isso é lindo. Tá? Funciona muito bem para quem sabe o que está fazendo, só que tem um problema. Vamos à vantagem. A vantagem é tudo isso que eu estou falando. Tá? O candle só traz, ele mostra para você o sentimento do mercado. Mas eu não vou entrar no mérito, mas saiba que isso aqui que você está vendo só é válido se você avaliar a forma visual dos candles, a forma do doji, a forma do Marubozu junto com o volume. Você tem que chancelar esta formatação visual que vocês tanto decoram, que vocês tanto gostam com o volume. Se você avaliar o candle 5 sem olhar o volume, sem olhar o VSA, o Volume Spread Analysis, saiba que você só está vendo 50% da informação. Esse pseudo sentimento do mercado que o candle tenta passar para você só é validado, chancelado, carimbado pelo VSA. Se você não olhar volume, isso aqui é falacioso, isso aqui te engana muitas vezes. Você vai ver que esses padrões são extremamente subjetivos, eles aparecem em vários níveis de preço e você acha que é a reversão e a continuação e a coisa fica muito difícil de você entender. Muito difícil de você entender. E daí isso é numa visão micro, aí você vai para uma visão macro de formas de compilação de figuras gráficas, aí aumenta ainda mais o grau de subjetividade da análise técnica clássica, que não é o momento para falar sobre isso. Mas então saiba, para quem gosta desse tipo de compilação visual, tá? Tem que saber o volume. Você tem que avaliar essa informação com o VSA, o Volume Spread Analysis. Senão, você está vendo só 50% da informação. Se você for fazer qualquer curso de candle e o cara falar para você que o volume não é importante, avaliar o candle sem volume, fuja louco. Fuja porque o cara vai estar te passando uma informação falaciosa que não traz a totalidade da verdade por trás da teoria dos candles. Tudo isso que eu te falei deve ser balizado, deve ser chancelado junto com o volume. Tudo bem? E agora vamos para o gráfico, para a gente terminar essa introdução dessa série de gráficos, para mostrar para vocês qual que é a dificuldade, qual que é o ruim do candle. O que tira o mérito do candle? Porque a teoria por trás dele é ótima, mas o que tira a vantagem do candle? Agora estou no gráfico aqui da plataforma Profit Chart Pro, gráficos do dólar, gráficos de 5 minutos, tudo bem? O que tira, digamos assim, a competitividade, a competência do candle? Porque ele tem uma dificuldade de mostrar para vocês pontos de aceitação e rejeição de preço no modo geral. Analise comigo este cenário aqui. Analise comigo este cenário do dólar, tá? Olha o tamanho desta lateralização. Cada barra dessa 5 minutos. Então aqui tem quase 2 horas e meia, 3 horas de negociação.
tá? Foi aqui das 15 até as 17h40. Teve 2 horas aí de negociação, 2 horas e pouquinho de negociação, tudo bem? Quando o mercado está sem volume, quando o mercado tem pouca liquidez no modo geral também, quando os players não querem negociar, o candle ele fica abrindo uma nova barra a cada 5 minutos. A cada 5 minutos, independente do deslocamento real do preço. Você percebe que nesse histórico da formação desse caixote de acumulação, na maior parte das vezes, o preço ele ficou aqui, ó, ele ficou nessa região, ó. Ele ficou aqui nessa região, ó. Ele ficou acumulando nessa lateralidade. Mas independente se o preço deslocou ou não, se houve mudança real de patamar de nível de preço, se ele saiu, por exemplo, do ponto A e chegou no ponto B aqui em cima, cada 5 minutos você vai ver um novo candle. Isso faz o quê? Isso te traz ruído na informação. Isso te traz ruído na informação. Tá? Você não consegue identificar de maneira muito visual faixas de aceitação e rejeição de preço. Por exemplo, perceba como o preço foi rejeitado aqui. Ó. Se você estivesse vendo, por exemplo, uma figura gráfica chamada Renko, você veria um grande V de rejeição aqui. Ó. Um grande V de rejeição. O Renko ele teria caído e teria subido e você saberia que esta faixa é uma faixa de rejeição, que uma vez rompido o nível de suporte, ele vira resistência. Seria mais fácil a sua identificação deste movimento. Você até poderia, se você tem um pouquinho mais tempo de mercado, pegar esse movimento através de padrões de price action. Perceba aqui, ó. Tá? Pegar esse movimento através de padrões de price action. E começa a devolver, você compra, tenta carregar. Está aqui no nível de suporte, tá ok? Mas enfim, então o candle, ele tem um problema que ele te traz muito ruído na informação. Olha só, isso não te dá uma informação muito clara. Ele te traz ruído na informação. Independente, perceba aqui nesse exemplo, né? Durante meia hora o preço não deslocou. O preço não deslocou, ele não saiu do patamar, ele ficou aqui um tique para cima, um tique para baixo. Mas independente do deslocamento do preço não, cada 5 minutos abriu-se um novo candle. Cada 5 minutos abriu-se um novo candle. E quanto menor o time frame, maior o ruído. Maior o ruído na informação. Mais difícil é de você tradar. Você tem que saber disso, tá? Então, olha, perceba bem. Você não consegue, por exemplo, perceber questões de frequência de mercado. Como assim, Oliver? Você saiba, o preço ele trabalha em determinadas frequências. E essas frequências, dentro do zigue-zague, do intraday, elas se repetem. E elas mudam toda hora também. Mas o preço ele trabalha em determinadas frequências. Com os candles, você não consegue ver as frequências direito. Você não consegue identificar, de uma maneira muito correta, níveis de suporte e resistência. Como o Renko, por exemplo. Como o Renko. Às vezes a informação vai estar fácil. Às vezes você vai ver aqui, por exemplo, um nível de suporte muito claro, meu amigo trader. Olha aqui, ó. Muito claro. Né? Como esta região aqui, como esta região aqui. Mas às vezes você não vai identificar isso de maneira muito clara. Tá? Então o candle ele tem muito ruído na informação. Porque ele não depende de deslocamento real de preço. Ele depende só de uma compilação de escala temporal conforme o seu critério. Essa é a crítica para quem usa candles. Quer aprender mais? Eu tenho o meu curso de candlestick na sala educacional para você. Poderia falar muito, muito mais sobre candlestick, mas eu já tenho muitos vídeos dele aqui no canal. Tudo bem? Então, essa é uma leve introdução para você que está começando, para você poder comparar os candles com os demais gráficos, tá? E qual que é a pseudo vantagem do candlestick? É mostrar quando entra fluxo numa escala dentro da escala temporal, a vontade do mercado, os grandes marubuzus de força, mostrar as rejeições de mercado através dos pavios, dos dojis, né? E aí tem técnicas de leitura de candles, que são técnicas de partners, que os americanos falam, né? Os candles de reversão, os candles de continuação de movimento altista, tem toda uma teoria por trás dos candles. Ok? Repito, quer saber mais? Tem meu curso de candlestick, parte dele está aqui na sala, parte dele está aqui no canal do YouTube e o restante está na sala educacional.
Tá bom, gente? Então esta é a segunda parte da sequência de aulas que eu vou falar sobre estilos gráficos, tá? Agora que eu falei sobre Candle, que já é conhecido de todos, né? É uma introdução apenas, né? Agora eu vou comparar o Candle, que nós já aprendemos, que vocês já sabem, que está aqui no meu canal, outros vídeos sobre candles, tem muito detalhe para falar, não é só isso, tudo bem? Você pode olhar os outros vídeos, como eu falei aqui no canal. Eu vou falar agora sobre gráficos de volume, gráficos de delta, de agressão, gráficos de tique, gráfico de pontos, uma série de coisas. E daí você vai identificando qual que é a missão dessa série. É mostrar para vocês as ferramentas modernas que nós temos à disposição, além dos candlestick, e para que você identifique qual forma de visualização se encaixa melhor com o seu operacional. É isso que vai importar no final das contas. O objetivo desta série é te mostrar qual ferramenta analítica melhor se encaixa com o seu operacional. E como é que você vai descobrir isso? Primeiro, tendo contato com as ferramentas. Segundo, testando as ferramentas para ver se faz sentido para você. Tá ok? Então é isso. Então, sucesso, grande abraço. Deixe seu joinha, se inscreva no canal. Grande abraço e até a próxima aula.